Felipe Cardoso com mais uma videoaula de Adobe Fireworks CS3 para o site mxmasters.com.br. Na videoaula de hoje nós iremos aprender a criar menus drop-down, bem fácil e bem importante para quem trabalha e que está começando a trabalhar com design. Okay? Então o primeiro passo é nós criarmos o nosso menu. Então, vamos criar aqui um documento. Colocar um efeito aqui em filtro, bevel and emboss and bevel. Vou escolher aqui um efeito aqui interessante. Ok. Vamos digitar aqui o título. Abrir aqui a propriedade para poder alinhar. Vamos duplicar o nosso menu. Alinhar novamente ao centro. Novamente copiar. Bom, acho que aqui tá bom. Bom, então a gente fez agora o nosso menu. Vou trazer ele aqui mais um pouquinho para cá. Como é que a gente faz as modificações agora primeiro de botão? A gente seleciona aqui os dois itens, seleciona primeiro o texto e depois com Shift pressionado o botão. E vamos clicar em F8 ou viemos aqui com o botão direito em cima dos dois e Convert to Symbol. Ok? Vamos clicar aqui em Button e New Button. Ok. E ele vai fazer esse tipo de seleção. Tá? Para você poder modificar as configurações dele, você vai dar dois cliques aqui em cima e ele vai abrir essa opção. Tá? Vai selecionar aqui. Então a gente tem vários eventos aqui em cima. A gente tem Up, Over, Down, Over, While Down e Active Area. O Up, essa opção Up, ele vai aparecer antes de você clicar nele. Ele vai estar visível dessa forma, ok? Se a gente vier aqui em Over, Down e Over, While Down, você vai ver que não tem nenhum botão, né, do nosso menu. O que a gente vai fazer? A gente tem essa opçãozinha aqui, ó, Copy Up Graphic. A gente vai fazendo isso para todos, ok? E agora a gente vai editar. Bom, se o meu menu eu quero que ele fique assim, visível quando a pessoa entra no site, não clique nele, então a gente não mexe nada. Aqui em Over é quando você seleciona, né, esse botão. Quando você está navegando na página, e você passa a setinha do mouse em cima. Então a gente vai mudar a cor dele, ok? Vamos colocar aqui um vermelho escuro. A gente tem o DOM. O DOM é quando esse menu ele foi visitado. Quando você dá um clique nele, ele vai ficar da cor que você direcionar aqui. Vamos colocar um roxo. Então, quando você clicar nele, ele está de visitado, ele vai estar dessa cor. E Over While Down é o efeito quando ele estiver visitado, ou seja, ele vai dar um over quando ele estiver visitado. Depois que ele estiver visitado, ele vai estar roxo. Quando você selecionar novamente, aí vai aparecer essa outra cor. Então vamos colocar aqui um amarelo aqui, bom, dessa cor aqui, um dourado, certo? E depois de feito todos os nossos eventos aqui, a gente clica em Done e ele já vai vir aqui selecionado. Então a gente vai dar um F12 aqui para ver como é que ficou. Então, ó, verde é o Up, né? Então a gente está verificando aqui que ele aparece da forma que a gente deixou. Quando a gente seleciona,
é o over, né, que ele faz aquele efeito vermelho que a gente colocou. Quando você dá um clique, ele fica roxo, que é o down, que é o visitado, tá? E quando você seleciona depois de visitado, ele aparece o dourado, que é over while down, ok? Bom, vou fechar aqui. E agora a gente vai fazer um menu drop down. Depois que a gente fez o nosso menu, ele cria essa opçãozinha aqui no meio, tá? Então você vai dar um clique e ele vai abrir esse subitem. A gente tem a opção aqui, Add Pop-up Menu, a gente vai clicar nele e a gente tem as nossas opções aqui, primeiro texto, link e target, ok? Então primeiro texto vamos colocar aí, um exemplo. A gente está fazendo na página inicial, mas vamos supor que nós estivéssemos fazendo em serviços, por exemplo. Então vamos colocar aqui o web design, webdesign.html. Target é como vai ser aberto a sua página. Se ele vai ser aberto em uma nova janela, ele seria blank. Ok, vamos colocar aqui self. Web develop.html e design gráfico self novamente. Então a gente fez aqui a hierarquia, tá, do nosso menu. Aqui a gente tem as opções. Se você quiser voltar, no caso para modo normal, você pode marcar aqui essa opção, ok? A gente tem a opção aqui Appearance. Se você selecionar, você vai ver todas as configurações do menu, ok? A gente pode colocar uma fonte diferente, um tamanho diferente, bold, itálicos, alinhá-lo onde você quiser. A gente pode escolher ele horizontal também. A gente pode colocar opções de behaviors, ok? Então a gente vai marcar aqui conforme a gente fez no padrão, ok? As cores de texto, as cores da tabela antes de selecionada e da tabela depois de selecionada, ok? Em Advanced a gente tem as opções aqui de tamanho da tabela, altura do botão também, né? Vamos ver outras opções, deixa eu ver. E a gente Position, a gente tem as posições dos menus. Então a gente vai escolher essa opção aqui de cima para ele colocar o menu lá em cima, apesar que depois tudo isso é configurável manualmente. Então a gente já fez aqui uma prévia configuração rápida. Vamos clicar em Next, 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 Done. Okay. Então ele já fez aqui uma autoseleção. Se você quiser arrastar e colocar onde ele quiser, ele cria essa cordinha aqui, esse guia, ok? Mas vamos deixar aqui. E vamos dar F12 para ver como é que ficou. Então quando você seleciona, ele já aparece aqui, tá vendo? O seu menu drop down. E a gente fez uma configuração assim, não muito parecida com a configuração do menu padrão, mas você pode fazer justamente idêntico. É só utilizar as mesmas configurações de behavior de um para outro, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E uma observação antes de eu terminar: se você quiser salvar o seu menu com a sua página, você pode ver que ele cria aqui algumas camadas, alguns slices. Vocês vêm em File, Image Preview, seleciona a forma que você vai querer a sua imagem. Você coloca o nome, HTML and Images, Export HTML File e Export Lice, ok? Então você marca aqui Export Lice, ele já vai salvar o seu documento com todas as camadas e os slices fatiados, ok? Um abraço, até mais.